vez América, muito prazer em receber vocês hoje. Hoje a entrevista é muito especial. O Era Uma Vez América convida Thaís do Vale por ela mesma. É isso aí, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de mim. Thaís, falo com você todo dia, toda hora, todo momento, te conheço como ninguém. Pode entrar que a casa é sua. Fica à vontade. Thaís, mas para começar, quero saber aquela pergunta que você faz para todos os seus convidados e que hoje você entende que ela realmente é difícil de responder, né? Quem é você, Thaís? Muito obrigada, Thaís. Estou me sentindo à vontade, estou em casa. Prometo abrir meu coração aqui hoje, tá bom? Vamos lá então. Bom, quem sou eu? É realmente uma pergunta difícil de responder. Mas eu sou filha do Osmando e da Ana Maria, irmã do Marcos Vinícius, tia do Cadu, esposa do Lucas. Sou uma pessoa bem-humorada, sou uma pessoa feliz, determinada, me considero uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos, sou muito sonhadora, vivo quase num outro planeta, de tanto que eu sonho e idealizo, mas faço o meu melhor para realizar também tudo que eu quero. E é isso, acho que é isso. Certo, então tá bom, agora que você já passou pra gente um panorama, né, sobre você mesma, quero saber há quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos. Tem quase 4 anos. Em agosto desse ano vão fazer 4 anos. Cheguei aqui dia 4 de agosto de 2017. É isso, quase 4, 3 anos e pouquinho. Mas e a chegada, Thaís? Como é que foi? Você tá no mesmo lugar que você chegou? Como é que foi chegar aqui? Conta um pouquinho disso pra nós. Bom, eu resido em Long Branch, né, na cidade que eu cheguei. Quando eu vim uma família que eram amigos do meu esposo, eles nos receberam por 20 dias, né? Sou muito grata a essa família que me acolheu. E depois disso a gente alugou um lugar pra gente ficar, e desde lá eu mudei algumas vezes. Hoje eu tô aqui num apartamentinho desse tamanho, depois eu vou mostrar pra vocês. 7 passos ele acaba, é bem pequenininho, mas eu adoro o meu fofinho. É fácil de cuidar, é organizada, a localização é boa, me atende no que eu preciso, e é isso, a vida mais simples. Então tá bom, mas e lá, Thaís, né? E tudo isso que antecedeu a sua chegada aqui, vamos começar a falar um pouquinho, né, de Brasil. Como era a sua vida no Brasil? Conta pra nós um pouquinho da sua trajetória lá. Olha, eu vim de uma família muito simples, vim de uma família muito humilde, né? Eu sou do interior de Minas Gerais. É uma cidade que todo mundo gosta, Patos de Minas, parado da realidade da maioria do Brasil. Mas eu adoro a minha cidadezinha, a minha vida foi sempre muito simples, né? A nossa origem é muito humilde. É Brasil, né, gente? É Brasil, né? É verão, é sol o dia todo, é aquela cultura muito amável. E é isso, minha vida no Brasil sempre foi trabalhar, trabalho desde muito jovem, desde 11 anos de idade eu trabalho, né, com o incentivo e com o apoio do meu pai, né, que foi ele que me incentivou a começar jovem. Então, é uma vida bem normal, bem brasileira mesmo, né, de família unida, sempre, né, era dia de sábado, era o dia de almoçar junto com a família toda, as viagens eram feitas em família. Então eu venho de uma família patriarcal mesmo, bem brasileira, bem normal, assim, bem a nossa realidade. Tá aí, a gente começa a falar sobre o passado, né, sobre o Brasil. Tenho certeza que vem as lembranças das pessoas que você deixou lá, né? Como que é isso, Thaís? Como que é recomeçar a vida e com a página em branco, né? Deixando para trás tudo que você reconhece como lar. Eu tenho saudade de tudo, né? Eu tenho saudade das pessoas, eu tenho saudade do idioma, de falar no meu idioma, de ver os meus pais todos os dias, de estar perto das pessoas que eu amo, da minha cultura, da comida. Eu tenho saudade de absolutamente tudo. Não tem nada que eu não sinta falta. E aí, com tudo isso lá, né, com todas essas pessoas, com tantas lembranças boas, como é que foi essa ideia de vir pra cá? Você sempre pensou em morar aqui? Você pensava em morar no exterior? Já teve vontade?
exterior nunca passou pela minha cabeça. Nunca me imaginei morando fora do Brasil. Eu não tinha por que pensar isso, assim. Eu tinha uma vida, pra mim, que tava ótima, né? Eu sempre trabalhei, então tudo que eu queria eu realizava e é isso. Nunca fiz planos de sair do Brasil, de jeito nenhum. Queria viajar só pra conhecer, no máximo. Tá, mas então se você não tinha planos, né, para morar no exterior, o que então te motivou a fazer isso, né? Por que deixar tudo para trás e recomeçar de novo? A vir para cá foi necessidade. Quando eu me casei, eu e meu esposo, a gente tocava um comércio lá e depois acabou agregando outras coisas que não funcionaram muito bem. Então, o pouco que a gente tinha, nós precisávamos de vender para quitar de algumas dívidas que foram feitas, né? Tudo que a gente dispôs foi insuficiente, ainda ficou muita coisa para pagar. Então, a gente, todo tanto que a gente mexia, parecia areia movediça, assim, parece que todo tanto que a gente tentava sair da situação, a gente afundava mais, assim, não, ficou insustentável. E eu não esqueço desse dia, onde eu sentada no balcão da cozinha, meu pai falou: Thaís, seu marido precisa ir pra fora, aqui ele não vai dar conta. Aí nesse momento eu pensei, não, mas eu vou junto, né? Eu vou também. E em mais 45 dias a gente estava com os pés aqui. Então foi necessidade de resolver uma situação financeira. Foi pura e exclusivamente dinheiro, só por causa disso. Uau! História é longa, né? Sempre é, né? Sempre é longa. Mas por que os Estados Unidos, Thaís? Por que os Estados Unidos? Por que não tem tantos outros países, né, de primeiro mundo, super desenvolvidos? Por que vocês... Prática mesmo, né? Quando nós viemos, né, eu precisava de uma solução rápida, precisava de fazer dinheiro rápido. E onde se faz dinheiro rápido? Estados Unidos da América, né? Então, aqui estou. Foi bem calculado, né? Foi uma decisão racional. Eu escolhi os Estados Unidos pelo fator custo-benefício. Precisava de fazer dinheiro rápido. E é aqui que isso acontece. Entendi. Foi uma questão prática mesmo, bem racional, certo. Mas tá, e como é que foi a adaptação? Nossa, essa reação, né, de meu Deus, o que eu fui fazer? Foi no meu primeiro dia de trabalho. Eu lembro que eu cheguei, né, nesse quarto que a gente estava morando, na casa dessa família, e eu abri a porta do quarto assim, e meu queixo pulou, ele não tremia não, ele pulava, assim, eu chorei muito de tristeza. Eu pensei, gente, eu não consigo. Essas mulheres que conseguem, elas são muito mais mulheres que eu não dou conta de fazer esse tipo de trabalho. Isso é humanamente impossível, uma pessoa conseguir limpar 4, 5, 6 casas num dia, não dá, mesmo que seja de mais pessoas, é impossível, é banheiro demais. Não dá, assim, eu achei que eu não dava conta, eu fiquei muito, muito horrorizada. Eu falei, não, isso aqui é desumano, gente, a pessoa não tem condição de um ser humano trabalhar desse tanto. E foi muito difícil. Esse dia eu pensei, realmente eu não consigo. Eu acho que se eu não precisasse mesmo de estar aqui, eu não teria ficado. É porque eu não tinha uma opção, não havia opção de voltar para trás, antes de resolver o que eu vim fazer aqui. Porque o pouco que ficou, nós tivemos que vender para vir, né? Para ter condição de tirar visto, de se sustentar aqui esses 20 dias, né? Antes de começar a receber pelo trabalho, antes de saber trabalhar. Né, antes de arrumar trabalho, porque você vem no escuro, né, não existe um contrato de trabalho, você não sabe se você vai chegar aqui e vai começar a trabalhar, esse era o meu pavor, né, então você precisava de ter um mínimo de uma reserva de emergência, então não havia possibilidade de voltar para trás antes de vir fazer aqui o que eu tinha vindo fazer. Se não fosse isso, talvez eu não teria ficado. Eu achei muito difícil, acho até hoje ainda, porque o trabalho é muito puxado. Mas nesse dia, no meu primeiro dia de trabalho, eu pensei, o que eu fui fazer? Onde que eu vim parar? Como é que é o trabalho, Thaís? Né? Porque quando você pensa em imigração, então você já pensa em faxina, house cleaning, garçonete, esses trabalhos manuais, né? Como que é o trabalho, né? Você faz isso no Brasil, você já fez isso no Brasil, trabalhou com isso lá, sabe nos dizer qual é a diferença
Como é que você se sente nesse ofício? Como que você encara precisar de fazer faxina? Bom, é um trabalho braçal, manual, onde eu faço meu horário e recebo pelo que eu produzo, né? Saiu de casa, trabalho, eu tenho dinheiro, não fez, não tem. E deu o dia de pagar o aluguel, se você não pagar, ninguém vai pagar por você. Então é um trabalho puxado, eu agradeço demais por ter trabalho, né? Porque é do que você vai viver aqui, né? Não tem com quem contar. E no Brasil eu não fazia faxina, né? No Brasil eu era vendedora, então o baque foi grande. Mas é uma rotina puxada, uma vida corrida e bastante desgastante. Entendi. Thais, e o trabalho, os patrões, né? Como é que foi a recepção, né, dessas pessoas que, né, você jamais imaginava conhecer, que sequer falava, né, que você... Era difícil a comunicação? Como é que foi a adaptação? Né, eles te acolheram? O que você pode dizer sobre isso para nós? Trabalhos, né, os primeiros patrões, é só agradecer, assim, eles abriram as portas das casas deles sem nunca ter me visto, né, sem saber quem eu era, e confiaram que eu era uma pessoa honesta, né, íntegra, me acolheram mesmo, né. Eu tenho muitas patroas assim que me tratam como filha, né, que fazem o que pode para me ajudar, tiveram muita paciência com o inglês, né, com o idioma, porque eu cheguei aqui falando hi e bye, não falava mais nada a não ser isso. Eu lembro direitinho a primeira casa que eu fui faxinar, o homem abriu a porta e falou hi, how are you, né, me perguntou como é que você tá, eu olhei assim e olhei, ai meu Deus, o que que tá falando comigo? Não fazia a mínima ideia do que ele tava falando, né, então não sabia me comunicar de jeito nenhum. Então eles tiveram muita paciência e têm ainda, né, com o idioma, e são super compreensivos e ficam super felizes quando você cresce, quando você progride. Eles te parabenizam e ficam genuinamente felizes por você. Não, eu só tenho a agradecer aos meus patrões, só agradecer. Falando nisso, olha quem disse algumas palavrinhas sobre você. Vamos assistir? The advice I would give to you, Thais, is to please remember that no one gave you anything. You truly are a self-made woman. I have watched as you worked very hard to create a new you and a new life. Never let anyone make you feel inferior or that you really are smart enough to know what to do in all situations. It has been a pleasure for me to watch as you matured and taken advantage of all the opportunities the United States offers. I wish this for every immigrant that comes to the United States. It has been a real pleasure and an honor for me to meet you, Thais. Thais, I have seen you always smiling, enthusiastic, and willing to do what you needed to do. I believe that all people who choose to work hard and be truthful in order to make their lives better deserve respect. In the years that I have known you, Thais, I have seen you change into a very independent woman who is making good, thoughtful decisions for her own future. Hi, this is an interview for Thais. Thais has been working for me for many years. This is Rose Pelletier. And the first thing I remember about Thais when I met her was that she appeared to be a very honest person, and I trusted her immensely. Thais has grown and is a very mature person for her age. I've actually been on vacation to Brazil, beautiful island, Santa Catarina. The people were very kind and nice. I was also very comfortable there. And Thais has the same qualities of all the people that I have met in Brazil. Thais, I'm so happy that we met, and you are a wonderful person inside and out. Thank you. Ai, que lindo, Thais. Eu não posso imaginar como deve ser uma pessoa importante para você e todas essas pessoas, né, assim como ela, que te receberam, né, e estão
como você mesma disse, financiando seus sonhos. Muito lindo. Bom, eu sei que vocês querem continuar vendo sobre a Thaís, eu também quero. Tô adorando isso aqui, vocês não têm noção. Minha semana tá um turbilhão de emoções. Eu entendo vocês, tá? Meus queridos entrevistados. Eu entendo, agora eu entendo. Mas a gente vai terminar na semana que vem com mais surpresas, com mais histórias, com mais depoimentos, com mais imagens da nossa querida entrevistada. Muito obrigada, Thaís. Então, para terminar de ver essa história, eu espero vocês na semana que vem, tá bom? Beijo, a gente se vê. Muito obrigado por ser minha irmã e por cuidar de mim da forma como você cuida. Se eu pudesse ver você agora, filha, eu daria para você um abraço e um beijo em você e diria para você: que Deus continue te abençoando, minha filha, que você é uma boa filha. Te desejo, filha, tudo de bom, que você continue sendo essa pessoa que você sempre foi e que eu tenho certeza que mesmo tudo que você ainda vai conseguir, você não vai deixar de ser essa pessoa simples, amorosa, dinâmica que você sempre